Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, comentar o que a gente chamou de Sextou com Livro, né? O de hoje melhorou aqui na Bahia, mas eu não tive condições de gravar na praia. Estou gravando aqui dentro do condomínio mesmo, aqui em Lauro de Freitas. E estou inaugurando um equipamento novo, que é um microfone de lapela que eu comprei aqui, que detecta ruído e tal. Então vamos ver como é que fica o som dessa vez, mas a prática mesmo boa vai ser na praia, né? Porque tem o vento e Iemanjá querendo atrapalhar um pouco e ajudar. Então na próxima semana eu vou tentar gravar na praia para ver como é que fica. Muito bem, o livro de hoje chama-se Histórias da Matemática, da contagem nos dedos à inteligência artificial. É isso que eu estou mostrando para vocês agora. Um livro muito bacana e, assim, apesar de ser história da matemática, não é só para quem, assim, gosta muito de matemática, não. Um livro escrito com muita tranquilidade, no sentido de ser fácil de leitura, né? E muito interessante, né? Não só para aqueles que gostam assim de matemática, mas sobretudo também de história, tem também filosofia, tem um bocado de coisa nesse livro aqui, né? O título é o meio alvissareiro, né? Você imagina, História da Matemática, da contagem nos dedos à inteligência artificial. Então, começando pelo autor rapidinho, o nome do autor chama Marcelo Viana, né? Um professor de matemática famoso aqui no Brasil. E aqui na orelha, bem rapidamente um pouquinho sobre ele, diz assim, ó, foi distinguido com o prêmio Luiz D., um dos maiores reconhecimentos da área, ou seja, da matemática, né? E ele é apontado por seus pares como o principal matemático brasileiro da sua geração, ou seja, não é pouca coisa o autor deste livro, né? Marcelo Viana publicou esses textos na Folha de São Paulo, que vamos comentar agora, com a finalidade de divulgar matemática para leitores não necessariamente iniciados. Revelou-se um cronista de mão cheia, conhecido pela habilidade com seus números. Marcelo é especializado em sistemas dinâmicos e teoria do caos. Aqui ele mostra um raro domínio nas palavras e seduz o leitor com as grandes e pequenas histórias que estão por trás de séculos de conhecimento. Então aqui, neste livro, ele faz uma viagem na história da matemática interessantíssima, né? Que ele vai desde a antiguidade, né, em capítulos curtos, né, que são na verdade crônicas dele, né? Como eu disse, vai desde a antiguidade até a Idade Média, Renascimento, o século XVII, século XVIII, o século XIX, século XX e inclusive o século XXI agora, com uma meia dúzia de artigos, né, de crônicas sobre, inclusive, a inteligência artificial. Muito bacana esse, gostei muito de ler esse livro, sabe? Eu que gosto muito de matemática, já fui professor de matemática, a gente se apaixona por uma leitura desse tipo, né? E durante a leitura, inclusive, é interessante porque ele faz algumas provocações, né? Alguns questionamentos e coloca algumas dúvidas e algumas questões que ele propõe para a gente resolver, né? Algumas eu até resolvi, outras não, porque não é muito simples, não. Há algumas coisas que ele coloca aqui, né? Da matemática. Muito bem, eu vou pincelar aqui 3 capítulos só, né? Que são 3 crônicas, pedacinhos dela. E vou mostrar para vocês a forma como ele coloca, né, as questões aqui abordadas da história da matemática. Eu vou começar por um capítulo, que esse eu vou ler, é só uma página e um pedacinho. Esse eu vou ler todo, porque vale a pena, é uma coisa interessantíssima. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, eu já tinha ouvido falar por cima a história, mas aqui ele conta com mais detalhes. O título do capítulo é assim: O Cavalo que Calculava. Veja que interessante, é o cavalo que calculava. Então ele diz assim, ó, uns 120 anos atrás, uma das maiores celebridades da ciência mundial era Kluge-Hans, João Esperto em alemão. O alemão, né? É o cavalo, o nome do cavalo, que segundo seu dono sabia somar, subtrair, multiplicar, dividir, operar com frações, dizer as horas e calcular os dias da semana. Veja que negócio doido, né? O proprietário, professor de matemática e treinador de cavalos amador, Wilhelm von Osten, exibia Hans publicamente, sem cobrar ingresso, para grande espanto da audiência. Por exemplo, quando von Osten perguntava se o 8º dia do mês é uma terça-feira, em que data cai a sexta-feira seguinte? Hans respondia batendo no casco, né, no chão 11 vezes. Olha que coisa doida, né? Os céticos diziam que era fraude, que von Osten passava as respostas ao bicho, né, por meio de alguns sinais.
Mas Hans acertava até quando o dono estava ausente e as perguntas eram feitas por outra pessoa. Olha que coisa doida. A lenda do cavalo que calculava não parava de crescer. Aí veja como a lenda é desvendada agora. A autoridade educacional alemã criou uma comissão de 13 especialistas para investigar esse fenômeno. Além do psicólogo Karl Stumpf, que presidiu o grupo, havia um veterinário, um gerente de circo, um oficial da cavalaria, vários professores e o diretor do zoológico de Berlim. Em setembro de 1904, saiu o relatório, o qual inocentava von Oster, que é o dono do cavalo. Então, o biólogo e psicólogo Oskar Pfungst, nome estranho que é alemão, decidiu testar as habilidades do cavalo em diferentes condições, olha só, usando outras pessoas para questionar Hans, isolando o questionador e o cavalo do público, variando se Hans podia ser um questionador ou não, e até se o questionador sabia as respostas ou não. Dessa forma, ele confirmou que não importava quem dizia as perguntas, o que comprovava que não havia má-fé por parte de von Oster, o dono do cavalo. Então, Pfungst, que é o psicólogo, constatou, porém, que Hans só respondia corretamente, o cavalo, quando podia ver o questionador e este conhecia as respostas. Olha que coisa. De algum modo subconsciente, o questionador passava as respostas ao cavalo. E isso acontecia até quando era o próprio Pfungst quem questionava. A descoberta lançou o descrédito sobre o próprio Hans, o que era muito injusto. Mesmo não sendo capaz de calcular, Hans era um animal notável, com a capacidade extraordinária de ler a expressão facial e a linguagem corporal dos humanos, melhor do que nós próprios somos capazes de fazer. Então ele fecha esse capítulo assim, Von Oster não foi convencido pelas conclusões de Pfungst e continuou exibindo o fenômeno até morrer, em 1909, ou seja, o dono do cavalo. A partir daí, Hans passou por vários donos e acabou sendo alistado para servir a Primeira Guerra Mundial. Olha o destino de Hans. O registro sobre o cavalo termina em 1916, quando acredita-se foi morto em combate ou comido por soldados famintos. Olha que fim de vida do cavalo que sabia contar. Então eu achei esse conto muito bacana, essa história, essa crônica, e quis reproduzir aqui. Assim, para finalizar, mais dois pedacinhos aqui que eu acho interessante. Tem um artigo que ele fala sobre filosofia e ciência, juntas desde a antiguidade. Olha que coisa interessante, Tem um povo que quer tirar a filosofia do ensino médio, Que absurdo, É isso, Então ele coloca assim, ele o matemático, olha, o matemático colocando essas questões, olha que coisa interessante, Quando fiz o ensino médio em Portugal, ele formou em Portugal, o ensino médio dele. No final dos anos 70, o currículo incluía 2 disciplinas obrigatórias, português e filosofia. Creio que ambas continuam obrigatórias por lá, em Portugal. Elas me abriram horizontes que talvez eu não tivesse alcançado de outra forma. Um de meus temas favoritos era a filosofia da ciência. Eu comentei até um livro aqui de Rubem Alves, Filosofia da Ciência, muito bacana, nesse canal. Foi assim que tomei conhecimento de Henri Poincaré e de suas ideias sobre a natureza do raciocínio matemático. A matemática é uma ciência notável porque é, ao mesmo tempo, dedutiva, ou seja, rigorosa, e indutiva, ou seja, criadora de conhecimento. Todos os fatos são consequências lógicas de algumas afirmações fundamentais, os famosos chamados axiomas, mas os teoremas, como o de Pitágoras, dizem coisas que vão muito além dos axiomas. Como é possível, de onde surge esse conhecimento? Ele mesmo questiona aqui e coloca alguns itens, alguns questionamentos e algumas soluções, entre aspas. Então ele diz assim, como adquirimos, no mesmo artigo, como adquirimos conhecimento? E o que podemos conhecer? A realidade é objetiva ou uma mera representação subjetiva? As questões da epistemologia me ajudaram anos depois a entender melhor o significado da mecânica quântica. As aulas me instigaram a ler mais sobre temas filosóficos e assim conheci o excelente História da Filosofia Ocidental. Fico com vontade de ler, já anotei para ler esse livro, do famoso Bertrand Russell, um dos livros mencionados quando ele ganhou o Nobel de Literatura em 1950. E aqui no finalzinho ele diz assim, para Russell, Bertrand Russell, a filosofia é uma terra sem dono, entre a ciência e a teologia. Tal como está, lida com questões inacessíveis ao método científico, mas usando a razão no lugar do dogma. A ciência diz-nos o que sabemos, e é pouco.
A teologia induz a crer dogmaticamente que temos conhecimento onde realmente só temos ignorância. Ele explica. Ensinar a viver sem certeza e sem ser paralisado pela hesitação é talvez a dádiva mais importante da filosofia do nosso tempo a quem a estuda. Essas palavras de 1946, o autor diz, são mais relevantes do que nunca nos dias atuais, não é verdade? Quanta falta nos faz o estudo da filosofia. Para encerrar esse vídeo, que já está ficando um pouco longo, eu queria mencionar aqui um fato interessante, que eu já tinha até comentado nos livros de Harari. Eu vi isso aqui no livro de Yuval Harari, né, os 3 livros que eu li dele, eu acho que foi o primeiro, o Sapiens, que fala sobre isso, e a gente fica de boca aberta com isso, sabe? Ele colocou aqui como um dos últimos capítulos desse livro, chamado Enxadristas Humanos em Xeque, e eu faço questão de registrar isso aqui porque muita gente não sabe. Olha que coisa interessante, olha. Ele falando sobre inteligência artificial, o jogo do xadrez, a computação no xadrez, aí ele diz assim, no finalzinho desse artigo, dessa crônica, né? Ele diz assim: até que aconteceu em maio de 1997, não faz muito tempo não, gente, 1997, o computador Deep Blue da IBM bateu o campeão do mundo, Garry Kasparov, na época, né? Capaz de avaliar, olha só, 200 milhões de posições no tabuleiro em 1 segundo, Deep Blue foi o computador mais potente que já enfrentou um ser humano campeão mundial. E sua vitória foi na base da força bruta. Foi um choque, porém não provou que computadores tivessem ficado mais inteligentes que os humanos. Agora vem o fechamento. A partir daí, a ênfase passou do hardware para o software, para o desenvolvimento de algoritmos capazes de decisão, resgatando a abordagem inicial do autor que ele cita aqui, que é Botvinnik, um russo. Desta forma, em dezembro de 2017, chegamos a um evento mais significativo do que o embate entre o Deep Blue e o Kasparov. A derrota do Stockfish 8, isso o Harari fala no livro dele também, que é um algoritmo campeão do mundo para o AlphaZero. O AlphaZero ganhou, um algoritmo desenvolvido pelo Google. A grande novidade é que o AlphaZero ele não sabia jogar xadrez. Então, ele ensinou a si mesmo a jogar xadrez e outros jogos como o Go, sem intervenção humana nenhuma. Após apenas 9 horas, veja bem, 9 horas o AlphaZero aprendendo xadrez, fazendo um autotreinamento e jogando contra si próprio, o AlphaZero humilhou o campeão do mundo, Stockfish 8, que tinha derrotado e humilhado o Garry Kasparov, né? Num torneio de 100 partidas. Então, nessas 100 partidas, o AlphaZero ganhou 28 e teve 72 empates e nenhuma derrota. Veja que coisa doida aqui. Óbvio que ele não falou, mas o AlphaZero é baseado em A, né? Foi uma prova contundente de como a inteligência artificial está adquirindo com rapidez o poder de substituir a humanidade em domínio que acreditavam serem exclusivamente nossos, né? Eu fiz questão de colocar isso aqui porque é um tema muito atual também, inteligência artificial. Então fico por aqui, obrigado a quem veio até aqui nesse vídeo. Por favor, comente o que desejar, curta o vídeo, se inscreva no canal se não tiver inscrito e coloque o sininho para receber a notificação. Mais uma vez, um forte abraço.